Allan Kardec, Obras póstumas. Manifestações dos Espíritos. Caráter e consequências religiosas das manifestações dos Espíritos. As almas ou espíritos dos que aqui viveram constituem o mundo invisível que povoa o espaço e no meio do qual vivemos. Daí resulta que, desde que há homens, há espíritos, e que, se estes últimos têm o poder de manifestar-se, devem tê-lo tido em todas as épocas. É o que comprovam a história e as religiões de todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos assumiram grande desenvolvimento e tomaram um caráter mais acentuado de autenticidade, porque estava nos desígnios da providência por termo a praga da incredulidade e do materialismo, por meio de provas evidentes, permitindo que os que deixaram a terra viessem atestar sua existência e revelar-nos a situação ditosa ou infeliz em que se encontravam. Vivendo o mundo visível em meio do mundo invisível, com o qual se acha em contato perpétuo, segue-se que eles reagem incessantemente um sobre o outro, reação que constitui a origem de uma imensidade de fenômenos que foram considerados sobrenaturais, por se não lhes conhecer a causa. A ação do mundo invisível sobre o mundo visível e reciprocamente é uma das leis, uma das forças da natureza, tão necessária à harmonia universal quanto a lei de atração. Se ela cessasse, a harmonia estaria perturbada, conforme sucede no maquinismo, donde se suprima uma peça, derivando de uma lei da natureza semelhante à ação. Nada tem, evidentemente, de sobrenaturais os fenômenos que ela opera. Pareciam tais, porque desconhecida era a causa que os produzia. O mesmo se deu com alguns efeitos da eletricidade, da luz, etc. Todas as religiões têm por base a existência de Deus e, por fim, o futuro do homem depois da morte. Esse futuro, que é de capital interesse para a criatura, se acha necessariamente ligado à existência do mundo invisível, pelo que o conhecimento desse mundo há constituído, desde todos os tempos, objeto de suas pesquisas e preocupações. A atenção do homem foi naturalmente atraída pelos fenômenos que tendem a provar a existência daquele mundo, e nenhuns houve jamais tão concludentes como os das manifestações dos espíritos, por meio das quais os próprios habitantes de tal mundo revelaram suas existências. Por isso foi que esses fenômenos se tornaram básicos para a maior parte dos dogmas de todas as religiões. Tendo instintivamente a intuição de uma potência superior, o homem foi sempre levado em todos os tempos a atribuir à ação direta dessa potência os fenômenos cuja causa lhe era desconhecida e que passavam, a seus olhos, por prodígios e efeitos sobrenaturais.
Os incrédulos consideram essa tendência uma consequência da predileção que tem o homem pelo maravilhoso. Não procuram, porém, a origem desse amor do maravilhoso. Ela, no entanto, reside muito simplesmente na intuição mal definida de uma ordem de coisas extracorpóreas. Com o progresso da ciência e o conhecimento das leis da natureza, esses fenômenos passaram pouco a pouco do domínio do maravilhoso para o dos efeitos naturais, de sorte que o que outrora parecia sobrenatural já não o é hoje, e o que ainda o é hoje não mais o será amanhã. Os fenômenos decorrentes da manifestação dos espíritos forneceram pela sua natureza mesma larga contribuição aos fatos reputados maravilhosos. Tempo, contudo, viria em que, conhecida a lei que os rege, eles entrariam, como os outros, na ordem dos fatos naturais. Esse tempo chegou e o Espiritismo, dando a conhecer essa lei, apresentou a chave para a interpretação da maior parte das passagens incompreendidas das Escrituras Sagradas que a isso aludem e dos fatos tidos por miraculosos. O caráter do fato miraculoso é ser insólito e excepcional. É uma derrogação das leis da natureza. Desde, pois, que um fenômeno se reproduz em condições idênticas, segue-se que está submetido a uma lei, e, então, já não é miraculoso. Pode essa lei ser desconhecida, mas, por isso, não é menos real a sua existência. O tempo se encarregará de revê-la. O movimento do Sol, ou melhor, da Terra, sustado por Josué, seria um verdadeiro milagre, porquanto implicaria a derrogação manifesta da lei que rege o movimento dos astros. Mas se o fato pudesse reproduzir-se em dadas condições, é que estaria sujeito a uma lei e deixaria, conseguintemente, de ser milagre. É errôneo assustar-se a Igreja com o fato de restringir-se o círculo dos fatos miraculosos, porquanto Deus prova melhor o seu poder e a sua grandeza por meio do admirável conjunto de suas leis, do que por algumas infrações dessas mesmas leis. E tanto mais errôneo é o seu temor, quanto ela atribui ao demônio o poder de operar prodígios, donde resultaria que, podendo interromper o curso das leis divinas, o demônio seria tão poderoso quanto Deus. Ousar dizer que o espírito do mal pode suspender o curso das leis de Deus é blasfêmia e sacrilégio. Longe de perder qualquer coisa de sua autoridade, por passarem os fatos qualificados de milagrosos à ordem dos fatos naturais, a religião somente pode ganhar com isso. Primeiramente, porque, se um fato é tido falsamente por miraculoso, há aí um erro, e a religião somente pode perder se se apoiar num erro, sobretudo se obstinasse em considerar milagre o que não o seja. Em segundo lugar, porque, não admitindo a possibilidade dos milagres, muitas pessoas negam os fatos qualificados de milagrosos, negando, conseguintemente, a religião
em que tais fatos se estriba. Se, ao contrário, a possibilidade dos mesmos fatos for demonstrada como efeitos das leis naturais, já não haverá cabimento para que alguém os repila, nem repila a religião que os proclame. Nenhuma crença religiosa, por lhe ser contrária, pode infirmar os fatos que a ciência comprova de modo peremptório. Não pode a religião deixar de ganhar em autoridade, acompanhando o progresso dos conhecimentos científicos, como não pode deixar de perder se se conservar retardatária ou a protestar contra esses mesmos conhecimentos em nome dos seus dogmas, visto que nenhum dogma poderá prevalecer contra as leis da natureza ou anulá-las. Um dogma que se funde na negação de uma lei da natureza não pode exprimir a verdade. O Espiritismo, que se funda no conhecimento de leis até agora incompreendidas, não vem destruir os fatos religiosos, porém sancioná-los, dando-lhes uma explicação racional. Vem destruir apenas as falsas consequências que deles foram deduzidas, em virtude da ignorância daquelas leis, ou de as terem interpretado erradamente. A ignorância das leis da natureza, com o levar o homem a procurar causas fantásticas para fenômenos que ele não compreende, é a origem das ideias supersticiosas, algumas das quais são devidas aos fenômenos espíritas mal compreendidos. O conhecimento das leis que regem os fenômenos destrói essas ideias supersticiosas, encaminhando as coisas para a realidade e demonstrando, com relação a elas, o limite do possível e do impossível. O perispírito como princípio das manifestações. Os espíritos, como já foi dito, têm um corpo fluídico a que se dá o nome de perispírito. Sua substância é aurida do fluido universal ou cósmico, que o forma e alimenta, como o ar forma e alimenta o corpo material do homem. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos e o grau de depuração do espírito. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, sendo-lhe o corpo apenas um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, apropriado aos fenômenos a que tem de prestar-se e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. O perispírito serve de intermediário ao espírito e ao corpo. É o órgão de transmissão de todas as sensações, relativamente às que vêm do exterior. Pode-se dizer que o corpo recebe a impressão. O perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode dizer-se que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. O perispírito não se acha encerrado nos limites do corpo, como numa caixa. Pela sua natureza fluídica, ele é expansível, irradia para o exterior e forma, em torno do corpo, uma espécie de atmosfera, que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Daí se segue que pessoas há que,
sem estarem em contato corporal, podem achar-se em contato pelos seus perispíritos e permutar a seu malgrado impressões e, algumas vezes, pensamentos por meio da intuição. Sendo um dos elementos constitutivos do homem, o perispírito desempenha importante papel em todos os fenômenos psicológicos e, até certo ponto, nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Quando as ciências médicas tiverem na devida conta o elemento espiritual na economia do ser, terão dado grande passo e horizontes inteiramente novos se lhes patentearão. As causas de muitas moléstias serão a esse tempo descobertas e encontrados poderosos meios de combatê-las. Por meio do perispírito é que os espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem os diversos fenômenos mediúnicos. Sua natureza etérea não é que a isso obstaria, pois se sabe que os mais poderosos motores se nos deparam nos fluidos mais rarefeitos e nos mais imponderáveis. Não há, pois, motivo de espanto quando, com essa alavanca, os espíritos produzem certos efeitos físicos, tais como pancadas e ruídos de toda a espécie, levantamento, transporte ou lançamento de objetos. Para explicarem-se esses fatos, não há por que recorrer ao maravilhoso nem ao sobrenatural. Atuando sobre a matéria, podem os espíritos manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por efeitos físicos, quais os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, etc. Numa palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os homens. Podem ser espontâneas ou provocadas as manifestações dos espíritos. As primeiras dão-se inopinadamente e de improviso. Produzem-se, muitas vezes, entre pessoas de todo estranhas às ideias espíritas. Nalguns casos e sob o império de certas circunstâncias, pode a vontade provocar as manifestações sob a influência de pessoas dotadas, para tal efeito, de faculdades especiais. As manifestações espontâneas sempre se produziram em todas as épocas e em todos os países. Sem dúvida, já na antiguidade, se conhecia o meio de as provocar, mas esse meio constituía privilégio de certas castas que somente a raros iniciados o revelavam, sob condições rigorosas, escondendo-o ao vulgo, a fim de o dominar pelo prestígio de um poder oculto. Ele, contudo, se perpetuou através das idades até aos nossos dias, entre alguns indivíduos, mas quase sempre desfigurado pela superstição ou de mistura com as práticas ridículas da magia, o que contribuiu para o desacreditar. Nada mais fora até então senão germens lançados aqui e ali. A providência reservara para a nossa época o conhecimento completo e a vulgarização desses fenômenos, para os expurgar das ligas impuras e torná-los úteis ao melhoramento da humanidade. Madura agora para os compreender e lhes tirar as consequências. Manifestações visuais.
Por sua natureza e em seu estado normal, o perispírito é invisível, tendo isso de comum com uma imensidade de fluidos que sabemos existir, mas que nunca vimos. Pode também, como alguns fluidos, sofrer modificações que o tornam perceptível à vista, quer por uma espécie de condensação, quer por uma mudança na disposição molecular. Pode mesmo adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível e retomar instantaneamente seu estado etéreo e invisível. É possível fazer-se ideia desse efeito pelo que acontece com o vapor, que passa do estado de invisibilidade ao estado brumoso, depois ao líquido, em seguida ao sólido e vice-versa. Esses diferentes estados do perispírito resultam da vontade do espírito e não de uma causa física exterior, como se dá com os gases. Quando um espírito aparece, é que ele põe seu perispírito no estado próprio, a torná-lo visível. Entretanto, nem sempre basta a vontade para fazê-lo visível. É preciso, para que se opere a modificação do perispírito, o concurso de umas tantas circunstâncias que dele independem. É preciso, ao demais, que ao espírito seja permitido fazer-se visível a tal pessoa. Permissão que nem sempre lhe é concedida, ou somente o é em determinadas circunstâncias, por motivos que nos escapam. Veja-se o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 6. Outra propriedade do perispírito, peculiar, essa a sua natureza etérea, é a penetrabilidade. Matéria nenhuma lhe põe obstáculo. Ele as atravessa todas, como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Eles visitam o preso no seu cárcere tão facilmente como visitam a um que está no campo a trabalhar. As manifestações visuais ocorrem ordinariamente durante o sono, por meio dos sonhos. São as visões, as aparições propriamente ditas, dão-se no estado de vigília, estando aqueles que as percebem no gozo pleno de suas faculdades e da liberdade de usar delas. Apresentam-se, em geral, sob forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e imprecisa. Frequentemente, não passam, à primeira vista, de um clarão esbranquiçado, cujos contornos pouco a pouco se acentuam. Doutras vezes, as formas se apresentam nitidamente desenhadas, distinguindo-se os menores traços do rosto, ao ponto de poder-se descrevê-lo com precisão. Os ademanes e o aspecto assemelham-se aos que o espírito tinha quando vivo. Podendo assumir todas as aparências, o espírito se apresenta debaixo daquela que mais reconhecível o possa tornar, se o quiser. É assim que, embora como espírito nenhuma enfermidade corpórea lhe reste, ele se mostrará estropiado, coxo, ferido com cicatrizes, se isso for necessário a lhe comprovar a identidade. O mesmo se observa com relação ao traje, o dos espíritos que nada conservam das fraquezas terrenas. Aquele de ordinário consta de amplos panos flutuantes e de uma cabeleira ondulante e graciosa. A miúde, os espíritos se apresentam com os atributos característicos de sua elevação, como uma auréola, asas os que podem ser considerados anjos, resplandecente aspecto luminoso, enquanto que outros trajam,
as que recordam suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro aparecerá com a sua armadura, um sábio com livros, um assassino com um punhal, etc. A figura dos espíritos superiores é bela, nobre e serena. Os mais inferiores têm qualquer coisa de feroz e bestial, e, por vezes, ainda mostram vestígios dos crimes que cometeram ou dos suplícios por que passaram, sendo-lhes essas aparências uma realidade, isto é, julgam-se quais aparecem, o que é para eles um castigo. O espírito que quer ou pode realizar uma aparição toma por vezes uma forma ainda mais precisa, de semelhança perfeita com um sólido corpo humano, de sorte a causar ilusão completa e dar a crer que está ali um ser corpóreo. Em alguns casos, e dadas certas circunstâncias, a tangibilidade pode tornar-se real, isto é, pode tocar-se, apalpar a aparição, senti-la resistente como um corpo vivo e com o calor que se observa neste, o que não impede que ela se desvaneça com a rapidez do relâmpago. Pode, pois, uma pessoa estar em presença de um espírito, trocar com ele palavras e gestos ordinários e supor que se trata de um simples mortal, sem suspeitar sequer que tem diante de si um espírito. Qualquer que seja o aspecto, sob que se apresente um espírito, ainda que sob forma tangível, pode ele, no instante em que isso se dê, somente ser visível para algumas pessoas. Pode, pois, numa reunião, mostrar-se apenas a um ou a diversos dos que nela estejam. De dois indivíduos que se achem lado a lado, pode acontecer que um o veja e toque e o outro nem o veja nem o sinta. O fenômeno da aparição a uma só pessoa, entre muitas que se encontrem reunidas, explica-se por ser necessária, para que ele se produza, uma combinação do fluido perispiritual do espírito com o da pessoa. E, para que isso se dê, é preciso que haja entre esses fluidos uma espécie de afinidade que permita a combinação. Se o espírito não encontra a necessária aptidão orgânica, o fenômeno da aparição não pode reproduzir-se. Se existe a aptidão, o espírito tem a liberdade de aproveitá-la ou não. Daí resulta que, se duas pessoas igualmente dotadas quanto a essa aptidão se encontram juntas, pode o espírito operar a combinação fluídica apenas com aquela das duas a quem ele queira mostrar-se. Se não a operar com a outra, esta não o verá. É como se tratasse de dois indivíduos cujos olhos estivessem vendados. Se um terceiro quiser mostrar-se a um dos dois apenas, somente dos olhos desse retirará a venda. A um, porém, que fosse cego, nada adiantaria a retirada da venda. Ele, por isso, não adquiriria a faculdade de ver. São muito raras as aparições tangíveis, sendo, no entanto, frequentes as vaporosas. São-no, sobretudo, no momento da morte. O espírito que se libertou, como que tem pressa de ir rever seus parentes e amigos, quiçá para avisá-los de que acaba de deixar a terra e dizer-lhes que continua a viver. Recorra cada um às suas lembranças e verificará que muitos fatos autênticos desse gênero, aos quais não foi dada a devida atenção, ocorreram, não somente à noite, mas em pleno dia e em completo estado de vigília. Transfiguração
Invisibilidade. O perispírito das pessoas vivas goza das mesmas propriedades que o dos espíritos. Como já foi dito, o daquelas não se acha confinado no corpo. Irradia e forma em torno deste uma espécie de atmosfera fluídica. Ora, pode suceder que, em certos casos, e dadas as mesmas circunstâncias, ele sofra uma transformação análoga à já descrita. A forma real e material do corpo se desvanece sob aquela camada fluídica, se assim nos podemos exprimir, e toma por momentos uma aparência inteiramente diversa, mesmo a de outra pessoa ou a do espírito que combina seus fluidos com os do indivíduo, podendo também dar a um semblante feio um aspecto bonito e radioso. Tal o fenômeno que se designa pelo nome de transfiguração, bastante frequente e que se produz, principalmente, quando as circunstâncias ocorrentes provocam mais abundante expansão de fluido. O fenômeno da transfiguração pode operar-se com intensidades muito diferentes, conforme o grau de depuração do perispírito, grau que sempre corresponde ao da elevação moral do espírito. Cinge-se, às vezes, a uma simples mudança no aspecto geral da fisionomia, enquanto que doutras vezes dá ao perispírito uma aparência luminosa e esplêndida. A forma material pode conseguintemente desaparecer sob o fluido perispirítico, sem que se faça para isso necessário que o fluido assuma outro aspecto. Por vezes, apenas oculta um corpo inerte ou vivo, tornando-o invisível para uma ou para muitas pessoas, como o faria uma camada de vapor. Tomamos as coisas atuais unicamente como termos de comparação, sem pretendermos uma analogia absoluta que não existe. Estes fenômenos talvez pareçam singulares, mas somente por não se conhecerem ainda as propriedades do fluido perispirítico. Este é, para nós, um novo corpo, que há de possuir propriedades novas e que não se podem estudar senão pelos processos ordinários da ciência, mas que não deixam, por isso, de ser propriedades naturais, só tendo de maravilhosa a novidade. Emancipação da alma. Durante o sono, apenas o corpo repousa. O espírito, esse não dorme. Aproveita-se do repouso do primeiro e dos momentos em que a sua presença não é necessária para atuar isoladamente e ir aonde quiser, no gozo então da sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Durante a encarnação, o espírito jamais se acha completamente separado do corpo, qualquer que seja a distância a que se transporte. Conserva-se preso sempre àquele por um laço fluídico que serve para fazê-lo voltar à prisão corpórea, desde que a sua presença ali se torne necessária. Esse laço só a morte o rompe. Abre aspas. Durante o sono, a alma se liberta parcialmente do corpo quando dormimos. Ficamos temporariamente no estado em que nos acharemos de maneira definitiva após a morte. Os espíritos que depois da morte de seus corpos se desligaram da matéria tiveram sonos inteligentes. Aqueles, quando dormem,
juntam-se à sociedade de outros seres que lhes são superiores. Viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que, quando morrem, acham inteiramente acabadas. Isto deve ensinar-vos a não temer a morte, pois que morreis todos os dias, como disse um santo. Assim é com relação aos espíritos elevados, quanto à massa geral dos homens que, por ocasião da morte, têm de passar por aquela perturbação, por aquela incerteza de que eles próprios vos hão falado. Esses vão ou a mundos inferiores à terra, aonde os chamam as antigas afeições, ou em busca de prazeres ainda mais degradantes, talvez, do que os de sua predileção neste mundo. Vão à cata de doutrinas ainda mais vis, mais ignóbeis, mais nocivas do que as que entre vós professam. O que gera na terra simpatia é apenas o fato de que o espírito, ao despertar, se sente vinculado pelo coração àqueles em cuja companhia acaba de passar 8 ou 9 horas de ventura ou de prazer. Por outro lado, o que também explica essas invencíveis antipatias que uma criatura às vezes experimenta, é que ela sente, dentro do seu coração, que os que lhe são antipáticos possuem uma consciência diversa da sua, pois que ela os conhece sem jamais os ter visto. É também o que explica a indiferença, que nasce da circunstância de não nos interessar o granjeio de novos amigos. Quando sabemos que outros, contamos que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi mais do que supondes na vossa vida. Por meio do sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos, e é isso que faz que os espíritos superiores consintam, sem grande repugnância, em encarnar entre vós. Deus quer que, enquanto se achem em contato com o vício, eles possam ir retemperar-se na fonte do bem, para não suceder que também venham a falir, quando o que lhes cabe é instruir os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para irem ter com seus amigos do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto aguardam a grande libertação, a libertação final que os restituirá ao meio que lhes é próprio. O sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Notai, porém, que nem sempre sonhais, pois que nem sempre vos lembrais do que vistes, ou de tudo o que vistes. É que a vossa alma não se acha em todo o desenvolvimento de suas faculdades. Não é, muitas vezes, mais do que a lembrança da perturbação que experimenta a partida ou a volta, a qual se junta a do que fizestes ou do que vos preocupa no estado de vigília. Se assim não fosse, como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os mais sábios como os mais simples têm? Também os maus espíritos se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas ou pusilânimes. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas resultantes da recordação incompleta do que durante eles foi visto. Dá-se, então, o que se daria com uma narrativa da qual se truncassem frases ao acaso. Reunidos os fragmentos que restassem, nenhuma significação racional apresentariam. Em suma, dentro em pouco, vereis desenvolver-se outra espécie de sonhos, tão antigos como os que conheceis, mas que ainda ignorais. O sonho de Joana d'Arc, o sonho de Jacob, os sonhos dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos
são lembranças que a alma, inteiramente desprendida do corpo, conserva dessa outra vida de que eu ainda não há muito vos falava. Fecha aspas. Abre parênteses, O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 8. Fecha parênteses. A independência e a emancipação da alma se manifestam de maneira evidente, sobretudo no fenômeno do sonambulismo natural e magnético, na catalepsia e na letargia. A lucidez sonambúlica não é senão a faculdade que a alma tem de ver e sentir sem o concurso dos órgãos materiais. É um de seus atributos essa faculdade, e reside em todo o seu ser, não passando os órgãos do corpo de estreitos canais por onde lhe chegam certas percepções. A visão à distância, que alguns sonâmbulos possuem, provém de um deslocamento da alma, que então vê o que se passa nos lugares a que se transporta. Em suas peregrinações, ela se acha sempre revestida do seu perispírito, agente de suas sensações, mas que nunca se desliga completamente do corpo, como já ficou dito. O afastamento da alma produz a inércia do corpo, que às vezes parece sem vida. Esse afastamento ou desprendimento pode também operar-se, em graus diversos, no estado de vigília. Mas, então, jamais o corpo goza inteiramente da sua atividade normal. Há sempre uma certa absorção, um alheamento mais ou menos completo das coisas terrestres. O corpo não dorme, caminha, age, mas os olhos olham sem ver, dando a compreender que a alma está a algures. Como no sonambulismo, ela vê as coisas distantes, tem percepções e sensações que desconhecemos. Às vezes, tem a presciência de alguns acontecimentos futuros pela ligação que percebe existir entre eles e os fatos presentes. Penetrando no mundo invisível, vê os espíritos com que lhe é possível entabular conversação e cujos pensamentos lhe é dado transmitir. À sua volta ao estado normal, de ordinário sobrevém o esquecimento do que se passou. Algumas vezes, porém, ela conserva uma lembrança mais ou menos vaga do ocorrido, como se tivesse tido um sonho. Não raro, a emancipação da alma amortece tanto as sensações físicas que chega a produzir verdadeira insensibilidade, que, nos momentos de exaltação, lhe possibilita suportar com indiferença as mais vivas dores. Provém essa insensibilidade do desprendimento do perispírito, agente transmissor das sensações corporais. Ausente, o espírito não sente as feridas feitas no corpo. Em sua manifestação mais simples, a faculdade que a alma tem de emancipar-se produz o que se denomina o devaneio em vigília. A algumas pessoas, essa emancipação também dá a presciência que se traduz pelos pressentimentos, em grau mais avançado de desprendimento. Produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, vista dupla ou sonambulismo vígio. O êxtase é a emancipação da alma no grau máximo. Abre aspas. No sonho e no sonambulismo a alma erra pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra no mundo desconhecido, no mundo dos espíritos etéreos, com os quais entra em comunicação, sem, todavia, poder ultrapassar certos limites que ela não poderia transpor sem quebrar totalmente os laços que a prendem ao corpo. Cercam-na um brilho resplandecente e desusado fulgor.
elevam-na harmonias que na terra se desconhecem. Invade-a indefinível bem-estar. Dado lhe é gozar antecipadamente da beatitude celeste e, bem se pode dizer, que se põe um pé no limiar da eternidade. No êxtase é quase completo o aniquilamento do corpo. Já não resta, por assim dizer, senão a vida orgânica, e percebe-se que a alma lhe está presa apenas por um fio, que mais um pequeno esforço faria partir-se. Fecha aspas. Abre parênteses, O Livro dos Espíritos, número 455. Fecha parênteses. Como em nenhum dos outros graus de emancipação da alma, o êxtase não é isento de erros, pelo que as revelações dos estáticos longe estão de exprimir sempre a verdade absoluta. A razão disso reside na imperfeição do espírito humano. Somente quando ele chegado ao cume da escala, pode julgar das coisas lucidamente. Antes não lhe é dado ver tudo, nem tudo compreender, se após o fenômeno da morte, quando o desprendimento é completo, ele nem sempre vê com justeza, se muitos há que se conservam imbuídos dos prejuízos da vida, que não compreendem as coisas do mundo visível onde se encontram. Com mais forte razão, o mesmo há de suceder com o espírito ainda retido na carne. Há, por vezes, nos estáticos, mais exaltação que verdadeira lucidez, ou, melhor, a exaltação lhes prejudica a lucidez, razão porque suas revelações são com frequência mistura de verdades e erros, de coisas sublimes e outras ridículas. Também espíritos inferiores se aproveitam dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando não há quem saiba governá-la, para dominar o estático e, para conseguirem seus fins, assumem aos olhos deste aparências que o aferram às suas ideias e preconceitos, de modo que suas visões e revelações não vêm a ser mais do que reflexos de suas crenças. É uma escolha que só escapam os espíritos de ordem elevada, escolho diante do qual o observador deve manter-se em guarda. Pessoas há cujo perispírito se identifica de tal maneira com o corpo que só com extrema dificuldade se opera o desprendimento da alma, mesmo por ocasião da morte. São, em geral, as que viveram mais para a matéria. São também aquelas para as quais a morte é mais penosa, mais cheia de angústias, mais longa e dolorosa a agonia. Outras há, porém, cujas almas, ao contrário, se acham presas ao corpo por liames tão frágeis que a separação se efetua sem abalos, com a maior facilidade e frequentemente antes que se dê a morte do corpo. Ao aproximar-se-lhes o termo da vida, essas almas entreveem o mundo onde vão penetrar e pelo qual aspiram no momento da libertação completa. A aparição de pessoas vivas, bicorporiedade. A faculdade que a alma possui de emancipar-se e de desprender-se do corpo durante a vida pode dar lugar a fenômenos análogos aos que os espíritos desencarnados produzem. Enquanto o corpo se acha mergulhado em sono, o espírito, transportando-se a diversos lugares, pode tornar-se visível e aparecer sob forma vaporosa, quer em sonho, quer em estado de vigília. Pode igualmente apresentar-se sob forma tangível,
ou pelo menos com uma aparência tão idêntica à realidade que possível se torna a muitas pessoas estar com a verdade, ao afirmarem tê-lo visto ao mesmo tempo em dois pontos diversos. Ele, com efeito, estava em ambos, mas apenas um se achava o corpo verdadeiro, achando-se no outro o espírito. Foi este fenômeno, aliás, muito raro, que deu origem à crença nos homens duplos e que se denomina de bicorporiedade. Por muito extraordinário que seja, tal fenômeno, como todos os outros, se compreende na ordem dos fenômenos naturais, pois que decorre das propriedades de perispírito e de uma lei natural. Dos médiuns. Médiuns são pessoas aptas a sentir a influência dos espíritos e a transmitir os pensamentos destes. Toda pessoa que, num grau qualquer, experimente a influência dos espíritos é, por esse simples fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui privilégio exclusivo, donde se segue que poucos são os que não possuam um rudimento de tal faculdade. Pode-se, pois, dizer que toda a gente, mais ou menos, é médium. Contudo, segundo o uso, esse qualificativo só se aplica àqueles em quem a faculdade mediúnica se manifesta, por efeitos ostensivos de certa intensidade. O fluido perispirítico é o agente de todos os fenômenos espíritas, que só se podem produzir pela ação recíproca dos fluidos que emitem o médium e o espírito. O desenvolvimento da faculdade mediúnica depende da natureza mais ou menos expansiva do perispírito, do médium, e da maior ou menor facilidade da sua assimilação pelo dos espíritos. Depende, portanto, do organismo e pode ser desenvolvida quando exista o princípio. Não pode, porém, ser adquirida quando o princípio não exista. A predisposição mediúnica independe do sexo, da idade e do temperamento. Há médiuns em todas as categorias de indivíduos, desde a mais tenra idade até a mais avançada. As relações entre os espíritos e os médiuns se estabelecem por meio dos respectivos perispíritos, dependendo a facilidade dessas relações do grau de afinidade existente entre os dois fluidos. Alguns há que se combinam facilmente, enquanto outros se repelem, donde se segue que não basta ser médium para que uma pessoa se comunique indistintamente com todos os espíritos. Há médiuns que só com certos espíritos podem comunicar-se ou com espíritos de certas categorias, e outros que não o podem, a não ser pela transmissão do pensamento, sem qualquer manifestação exterior. Por meio da combinação dos fluidos perispiríticos, o espírito, por assim dizer, se identifica com a pessoa que ele deseja influenciar. Não só lhe transmite o seu pensamento, como também chega a exercer sobre ela uma influência física, fazê-la agir ou falar à sua vontade, obrigá-la a dizer o que ele queira, servir-se, numa palavra, dos órgãos do médium, como se seus próprios fossem. Pode, enfim, neutralizar a ação do próprio espírito da pessoa influenciada e paralisar-lhe o livre-arbítrio. Os bons espíritos se servem dessa influência para o bem e os maus para o mal. Podem os espíritos manifestar-se de uma infinidade de maneiras, mas não o podem senão com a condição de acharem uma pessoa apta a receber e transmitir impressões deste ou daquele gênero.
segundo as aptidões que possua. Ora, como não há nenhuma que possua no mesmo grau todas as aptidões, resulta que umas obtêm efeitos que a outras são impossíveis. Dessa diversidade de aptidões decorre que há diferentes espécies de médiuns. Nem sempre é necessária a intervenção da vontade do médium. O espírito que quer manifestar-se procura o indivíduo apto a receber-lhe a impressão e dele se serve, muitas vezes a seu mau grado. Outras pessoas, ao contrário, conscientes de suas faculdades, podem provocar certas manifestações. Daí duas categorias de médiuns: médiuns inconscientes e médiuns facultativos. No primeiro caso, a iniciativa é dos espíritos. No segundo, é dos médiuns. Os médiuns facultativos só se encontram entre pessoas que têm conhecimento mais ou menos completo dos meios de comunicação com os espíritos, o que lhes possibilita servir-se, por vontade própria, de suas faculdades. Os médiuns inconscientes, ao contrário, existem entre as que nenhuma ideia fazem do espiritismo, nem dos espíritos, até mesmo entre as mais incrédulas e que servem de instrumento, sem o saberem e sem o quererem. Os fenômenos espíritas de todos os gêneros podem operar-se por influência destes últimos, que sempre existiram em todas as épocas e no seio de todos os povos. A ignorância e a credulidade lhes atribuíram um poder sobrenatural e, conforme os tempos e os lugares, fizeram deles santos, feiticeiros, loucos ou visionários. O Espiritismo mostra que, com eles, apenas se dá a manifestação espontânea de uma faculdade natural. Entre as diferentes espécies de médiuns, distinguem-se principalmente os de efeitos físicos, os sensitivos ou impressivos, os audientes, falantes, videntes, inspirados, sonambúlicos, curadores, escreventes ou psicógrafos. Aqui unicamente trataremos das espécies essenciais. Abre parênteses, nota: para esclarecimentos completos, consulte-se o Livro dos Médiuns. Fecha parênteses. Médiuns de efeitos físicos são os mais aptos, especialmente, à produção de fenômenos materiais, como o do movimento de corpos inertes, os ruídos, a deslocação, o levantamento e a translação de objetos, etc. Estes fenômenos podem ser espontâneos ou provocados. Em todos os casos, exigem o concurso voluntário ou involuntário de médiuns dotados de faculdades especiais. Em geral, têm por agentes espíritos de ordem inferior, uma vez que os espíritos elevados só se preocupam com comunicações inteligentes e instrutivas. Médiuns sensitivos ou impressivos. Dá-se esta denominação às pessoas suscetíveis de pressentir a presença dos espíritos, por impressão vaga, como um ligeiro atrito em todos os membros, fato que não logram explicar. Tal sutileza pode essa faculdade adquirir, que aquele que a possui reconhece pela impressão que experimenta não só a natureza, boa ou má, do espírito que lhe está ao lado, mas também a sua individualidade, como o cego reconhece instintivamente a aproximação de tal ou tal pessoa. Um espírito bom causa sempre uma impressão branda e agradável. A de um espírito mau, ao contrário, é penosa, aflitiva e desagradável.
há um como cheiro de impureza. Médiuns audientes. Esses ouvem os espíritos. É, algumas vezes, como se escutassem uma voz interna que lhes ressoasse no foro íntimo. Doutras vezes é uma voz exterior, clara e distinta, qual a de uma pessoa viva. Os médiuns audientes também podem conversar com os espíritos, quando se habituam a comunicar-se com certos espíritos. Eles os reconhecem imediatamente pelo som da voz. Aquele que não é médium audiente pode comunicar-se com um espírito por via de um médium audiente que lhe transmite as palavras. Médiuns falantes. Os médiuns audientes, que nada mais fazem do que transmitir o que ouvem, não são propriamente médiuns falantes, os quais, as mais das vezes, nada ouvem. Com eles, o espírito atua sobre os órgãos da palavra, como atuam sobre a mão dos médiuns escreventes. Querendo comunicar-se, o espírito se serve do órgão que acha mais maleável. De um utiliza-se da mão, de outro da palavra, de um terceiro da audição. Em geral, o médium falante se exprime sem ter consciência do que diz e diz a miúde coisas inteiramente fora do âmbito de suas ideias habituais, de seus conhecimentos e até fora do alcance da sua inteligência. Não é raro verem-se pessoas iletradas e de inteligência vulgar expressar-se em tais momentos, com verdadeira eloquência e tratar com incontestável superioridade de questões sobre as quais seriam incapazes de emitir, no estado ordinário, uma opinião. Se bem esteja perfeitamente acordado quando exerce a sua faculdade, raro é que o médium falante guarde lembrança do que disse. Nem sempre, porém, é integral a sua passividade. Alguns há que têm intuição do que dizem no próprio instante em que proferem as palavras. Estas, no médium falante, são o instrumento de que se serve o espírito, com quem uma pessoa estranha pode entrar em comunicação, do mesmo modo que o pode fazer com o concurso de um médium audiente. Entre o médium falante e o médium audiente, há a diferença de que este fala voluntariamente para repetir o que ouve, ao passo que o outro fala involuntariamente. Médiuns videntes. Dá-se esta qualificação às pessoas que, em estado normal e perfeitamente despertas, gozam da faculdade de ver os espíritos. A possibilidade de vê-los em sonho resulta, sem contestação, de uma espécie de mediunidade, mas não são médiuns videntes propriamente ditos. Expusemos a teoria deste fenômeno no capítulo Visões e Aparições de O Livro dos Médiuns. São muito frequentes as aparições dos espíritos às pessoas que os amaram ou os conheceram na terra, conquanto os que costumam tê-las possam ser considerados médiuns videntes. Esta denominação, em regra, só é dada aos que gozam, de modo mais ou menos permanente, da faculdade de ver quase que todos os espíritos. Nesse número, há os que apenas veem os espíritos que são evocados e que eles conseguem descrever com minuciosa exatidão. Descrevem-lhes os gestos com todos os pormenores, os traços fisionômicos, o vestuário e até os sentimentos de que parecem animados. Há outros em quem essa faculdade revela caráter ainda mais geral. São os que veem toda a população espírita ambiente a movimentar-se,
como se tratasse, poder-se-ia dizer, de seus negócios. Esses médiuns nunca estão sós. Cerca-os sempre uma sociedade, a cuja escolha podem proceder livremente, porquanto podem, pela ação da vontade própria, afastar os espíritos que lhes não convenha ter próximos de si, ou atrair os que lhes são simpáticos. Médiuns sonambúlicos. Pode-se considerar o sonambulismo como uma variedade da faculdade mediúnica, ou antes, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se encontram ligados. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. Sua própria alma é que, em momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, além dos limites dos sentidos. O que ele exprime áureo de si mesmo. Suas ideias são, em geral, mais justas do que no estado normal, mais extensos os seus conhecimentos, porque livre se lhe acha a alma. Em suma, ele vive antecipadamente a vida dos espíritos. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha, é passivo e o que diz não vem do seu próprio eu. Em resumo, o sonâmbulo externa seus próprios pensamentos e o médium exprime os de outrem. Mas o espírito, que se comunica com um médium qualquer, também pode comunicar-se com um sonambúlico. É até frequente o estado de emancipação da alma durante o sonambulismo, tornar mais fácil essa comunicação. Muitos sonâmbulos veem perfeitamente os espíritos e os descrevem com tanta precisão como os médiuns videntes podem conversar com eles e transmitir-nos seus pensamentos, se o que dizem está fora do âmbito de seus conhecimentos pessoais, é que outros espíritos lhe sugerem. Médiuns inspirados. Nestes médiuns, muito menos aparentes são do que nos outros os sinais exteriores da mediunidade. É toda intelectual e moral a ação que os espíritos exercem sobre eles e se revela nas menores circunstâncias da vida, como nas maiores concepções. Sobretudo debaixo desse aspecto é que se pode dizer que todos são médiuns, porquanto ninguém há que não tenha espíritos protetores e familiares a empregar todos os esforços por lhe sugerir salutares ideias. No inspirado, difícil muitas vezes se torna distinguir as ideias que lhe são próprias do que lhe é sugerido. A espontaneidade é principalmente o que caracteriza esta última. Nos grandes trabalhos da inteligência é onde mais se evidencia a inspiração. Os homens de gênio de todas as categorias, artistas, sábios, literatos, oradores, são sem dúvida espíritos adiantados, capazes, por si mesmos, de compreender e conhecer grandes coisas. Ora, precisamente porque são considerados capazes, é que os espíritos que visam a execução de certos trabalhos lhes sugerem as ideias necessárias, de sorte que, na maioria dos casos, eles são médiuns sem o saberem. Têm, contudo, vaga intuição de uma assistência estranha, porquanto aquele que apela para a inspiração nada mais faz do que uma evocação. Se não esperasse ser atendido, porque exclamaria
como tão a miúde sucede. Meu bom gênio, vem em meu auxílio. Médiuns de pressentimentos. Pessoas a que, em dadas circunstâncias, têm uma imprecisa intuição das coisas futuras. Essa intuição pode provir de uma espécie de dupla vista, que faculta se entrevejam as consequências das coisas presentes, mas, doutras vezes, resulta de comunicações ocultas que fazem de tais pessoas uma variedade dos médiuns inspirados. Médiuns proféticos. É igualmente uma variedade dos médiuns inspirados. Recebem com a permissão de Deus e com mais precisão do que os médiuns de pressentimentos a revelação das coisas futuras, de interesse geral, que eles recebem o encargo de tornar conhecidas aos homens para lhes servir de ensinamento. De certo modo, o pressentimento é dado à maioria dos homens para uso pessoal deles. O dom de profecia, ao contrário, é excepcional e implica a ideia de uma missão na terra. Todavia, se há verdadeiros profetas, maior é o número dos falsos que tomam os devaneios da sua imaginação como revelações, quando não são velhacos que por ambição se fazem passar como profetas. O profeta verdadeiro é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode ser reconhecido pelas suas palavras e pelas suas ações. Não é possível que Deus se sirva da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Abre parênteses, o Livro dos Espíritos, número 624, fecha parênteses. Médiuns escreventes ou psicógrafos. Essa denominação é dada às pessoas que escrevem sob a influência dos espíritos. Assim como um espírito pode atuar sobre os órgãos vocais de um médium falante e fazê-lo pronunciar palavras, também pode servir-se da sua mão para fazê-lo escrever. A mediunidade psicográfica apresenta 3 variantes bem distintas: os médiuns mecânicos, os intuitivos e os semimecânicos. Com o médium mecânico, o espírito lhe atua diretamente sobre a mão, impulsionando-a. O que caracteriza este gênero de mediunidade é a inconsciência absoluta, por parte do médium, do que sua mão escreve. O movimento desta independe da vontade do escrevente. Movimenta-se sem interrupção, a despeito do médium, enquanto o espírito tem alguma coisa a dizer, e para desde que este último haja concluído. Com o médium intuitivo, a transmissão do pensamento serve de intermediário o espírito do médium. O outro espírito, nesse caso, não atua sobre a mão para movê-la, atua sobre a alma, identificando-se com ela e imprimindo-lhe sua vontade e suas ideias. A alma recebe o pensamento do espírito comunicante e o transcreve. Nesta situação, o médium escreve voluntariamente e tem consciência do que escreve, embora não grafe seus próprios pensamentos. Torna-se frequentemente difícil distinguir o pensamento do médium do que lhe é sugerido, o que leva muitos médiuns deste gênero a duvidar da sua faculdade. Podem reconhecer-se os pensamentos sugeridos pelo fato de não serem nunca preconcebidos. Eles surgem à proporção que o médium vai escrevendo, e não raro são opostos à ideia que este previamente concebera.
podem mesmo estar fora dos conhecimentos e da capacidade do médium. Há grande analogia entre a mediunidade intuitiva e a inspiração. A diferença consiste em que a primeira se restringe quase sempre a questões de atualidade e pode aplicar-se ao que esteja fora das capacidades intelectuais do médium. Por intuição, pode este último tratar de um assunto que lhe seja completamente estranho. A inspiração se estende por um campo mais vasto e geralmente vem em auxílio das capacidades e das preocupações do espírito encarnado. Os traços da mediunidade são, de regra, menos evidentes. O médium semimecânico ou semi-intuitivo participa dos outros dois gêneros. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da sua vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico sente na mão uma impulsão dada malgrado seu, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. Com o primeiro, o pensamento vem depois do ato de escrever. Com o segundo, precede-o. Com o terceiro, acompanha-o. Não sendo o médium mais do que um instrumento que recebe e transmite o pensamento de um espírito estranho, que obedece à impulsão mecânica que lhe é dada, nada há que ele não possa fazer fora do campo de seus conhecimentos. Se possui a maleabilidade e a aptidão mediúnica necessárias. Assim é que há médiuns, desenhistas, pintores, músicos, versejadores. Embora estranhos às artes do desenho, da pintura, da música e da poesia. Médiuns iletrados que escrevem sem saber ler nem escrever. Médiuns polígrafos que reproduzem escritas de diversos gêneros e, algumas vezes, com perfeita exatidão, a que o espírito tinha quando encarnado. Médiuns poliglotas que escrevem ou falam em línguas que lhes são desconhecidas, etc. Médiuns curadores. Consiste a mediunidade desta espécie na faculdade que certas pessoas possuem de curar, pelo simples contato, pela imposição das mãos, pelo olhar, por um gesto, mesmo sem o concurso de qualquer medicamento. Semelhante faculdade, incontestavelmente, tem o seu princípio na força magnética. Difere desta, entretanto, pela energia e instantaneidade da ação, ao passo que as curas magnéticas exigem um tratamento metódico mais ou menos longo. Todos os magnetizadores são mais ou menos aptos a curar, se sabem proceder convenientemente. Dispõem da ciência que adquiriram. Nos médiuns curadores, a faculdade é espontânea, e alguns a possuem sem nunca ter ouvido falar de magnetismo. A faculdade de curar pela imposição das mãos deriva evidentemente de uma força excepcional de expansão, mas diversas causas concorrem para aumentá-la, entre as quais são de colocar-se na primeira linha a pureza dos sentimentos, o desinteresse, a benevolência, o desejo ardente de proporcionar alívio, a prece fervorosa e a confiança em Deus. Numa palavra, todas as qualidades morais. A força magnética é puramente orgânica. Pode, como a força muscular, ser partilha de toda a gente, mesmo do homem perverso, mas só o homem de bem se serve dela exclusivamente para o bem, sem ideias ocultas de interesse pessoal, nem de satisfação de orgulho ou de vaidade. Mais depurado,
O seu fluido possui propriedades benfazejas e reparadoras, que não pode ter o do homem vicioso ou interesseiro. Todo efeito mediúnico, como já foi dito, resulta da combinação dos fluidos que emitem um espírito e um médium. Pela sua conjugação, esses fluidos adquirem propriedades novas, que separadamente não teriam, ou, pelo menos, não teriam no mesmo grau. A prece, que é uma verdadeira evocação, atrai os bons espíritos, sempre solícitos em secundar os esforços do homem bem intencionado. O fluido benéfico dos primeiros se casa facilmente com o do segundo, ao passo que o do homem vicioso se junta ao dos maus espíritos que o cercam. O homem de bem, que não dispusesse de força fluídica, pouca coisa conseguiria fazer por si mesmo, só lhe restando apelar para a assistência dos bons espíritos, pois quase nula seria a sua ação pessoal. Uma grande força fluídica, aliada à maior soma possível de qualidades morais, pode operar, em matéria de curas, verdadeiros prodígios. A ação fluídica, ao demais, é poderosamente secundada pela confiança do doente, e Deus quase sempre lhe recompensa a fé, concedendo-lhe o bom êxito. Somente a superstição pode emprestar qualquer virtude a certas palavras, e unicamente espíritos ignorantes ou mentirosos podem alimentar semelhantes ideias, prescrevendo fórmulas. Pode, entretanto, acontecer que, para pessoas pouco esclarecidas e incapazes de compreender as coisas puramente espirituais, o uso de uma fórmula de prece ou de determinada prática contribua a lhes infundir confiança. Nesse caso, porém, não é na fórmula que está a eficácia, e sim na fé que aumentou com a ideia ligada ao emprego da fórmula. Não se devem confundir os médiuns curadores com os médiuns receitistas, que são simples médiuns escreventes, cuja especialidade consiste em servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Absolutamente mais não fazem que transmitir o pensamento do espírito, sem exercerem de si mesmos nenhuma influência. Da obsessão e da possessão. A obsessão consiste no domínio que os maus espíritos assumem sobre certas pessoas, com o objetivo de as escravizar e submeter à vontade deles, pelo prazer que experimentam em fazer o mal. Quando um espírito, bom ou mau, quer atuar sobre o indivíduo, envolve-o, por assim dizer, no seu perispírito, como se fora um manto. Interpenetrando seus fluidos, os pensamentos e as vontades dos dois se confundem, e o espírito, então, se serve do corpo do indivíduo, como se fosse seu, fazendo-o agir à sua vontade, falar, escrever, desenhar, quais os médiuns. Se o espírito é bom, sua atuação é suave, benfazeja, não impele o indivíduo senão a prática de atos bons. Se é mau, força-o a ações más. Se é perverso e malfazejo, aperta-o como numa teia, paralisa-lhe até a vontade e mesmo o juízo, que ele abafa com seu fluido, como se abafa o fogo sob uma camada d'água. Fala-o pensar, falar, agir em seu lugar, impele-o a seu mau grado, a atos extravagantes ou ridículos, magnetiza-o, em suma,
lança-o num estado de catalepsia moral e o indivíduo se torna um instrumento da sua vontade. Tal a origem da obsessão, da fascinação e da subjugação, que se produzem em graus muito diversos de integridade. A subjugação, quando no paroxismo, é que vulgarmente dão o nome de possessão. É de notar-se que, nesse estado, o indivíduo tem muitas vezes consciência de que o que faz é ridículo, mas é forçado a fazê-lo, tal como se um homem mais vigoroso do que ele o obrigasse a mover, contra a vontade, os braços, as pernas e a língua. Pois que os espíritos existiram em todos os tempos, também desde todos os tempos representaram o mesmo papel, porque esse papel é da natureza e a prova está no grande número que sempre houve de pessoas obsidiadas ou possessas, se o preferirem, antes que se falasse de espírito, ou que, nos dias atuais, se ouvisse falar de espiritismo, nem de médiuns. É, pois, espontânea a ação dos espíritos, bons ou maus, e destes produz uma imensidade de perturbações na economia moral e mesmo física. Perturbações que, por ignorância da verdadeira causa, atribuíam a causas errôneas. Os espíritos maus são inimigos invisíveis, tanto mais perigosos quanto da ação deles não se suspeitava. Desmascarando-os, o Espiritismo revela uma nova causa de certos males da humanidade. Conhecida a causa, não mais se procurará combater o mal por meios que já se sabem inúteis. Procurar-se-ão outros mais eficazes. Ora, que foi o que fez se descobrisse aquela causa? A mediunidade. Foi pela mediunidade que esses inimigos ocultos traíram a sua presença. Ela foi para eles o que o microscópio foi para os infinitamente pequenos. Revelou todo um mundo. O Espiritismo não atraiu os maus espíritos. Desvendou-os e forneceu os meios de se lhes paralisar a ação e, por conseguinte, de afastá-los. Não foi ele quem trouxe o mal, visto que o mal existe desde todos os tempos. Ele, ao contrário, dá remédio ao mal, apontando-lhe a causa. Uma vez reconhecida a ação do mundo invisível, ter-se-á a explicação de um sem número de fenômenos incompreendidos, e a ciência, enriquecida com o conhecimento dessa nova lei, verá abrir-se diante de si novos horizontes. Quando chegará ela a isso? Quando deixar de professar o materialismo. Porquanto o materialismo lhe detém o vôo, opondo-lhe intransponível barreira. Pois que há espíritos maus que obsidiam e espíritos bons que protegem. Perguntam muitos se os primeiros são mais poderosos do que os segundos. Não é que o bom espírito seja mais fraco. O médium é que não tem força bastante para alijar de si o manto que lhe atiraram em cima, para se desprender dos braços que o enlaçam e nos quais, cumpre dizê-lo, às vezes se compraz. Neste caso, compreende-se que o bom espírito não possa levar vantagem, pois que o outro é preferido. Admitamos, porém, que a vítima deseje desembaraçar-se do envoltório fluídico que penetra o seu, como a umidade penetra as roupas. Esse desejo nem sempre bastará. A própria vontade nem sempre é suficiente. Trata-se de lutar contra um adversário. Ora, quando dois homens lutam corpo a corpo, aquele que dispõe de mais fortes músculos
é que abate o outro. Com o espírito tem-se de lutar, não corpo a corpo, mas espírito a espírito, e é ainda o mais forte que triunfa. Aqui, a força reside na autoridade que se possa exercer sobre o obsessor, e essa autoridade está subordinada à superioridade moral. Esta é como o sol que dissipa o nevoeiro pela potencialidade dos seus raios. Esforçar-se por ser bom, por se tornar melhor, seja é bom, por purificar-se de suas imperfeições, por, numa palavra, elevar-se moralmente o mais possível, tal o meio de o encarnado adquirir o poder de mandar sobre os espíritos inferiores para os afastar. De outro modo, estes zombarão das suas injunções. Abre parênteses, o Livro dos Médiuns, número 252 e 279. Fecha parênteses. Entretanto, objetar-se-á, porque os espíritos protetores não lhes ordenam que se retirem? Sem dúvida podem fazê-lo, e algumas vezes o fazem, mas, permitindo a luta, deixam ao atacado o mérito da vitória. Se consentem que se debatem criaturas que, sob certos aspectos, têm seus merecimentos, é para lhes experimentar a perseverança e para levá-las a adquirir mais força no campo do bem. A luta é uma espécie de ginástica moral. Muitas pessoas prefeririam certamente outra receita, mais fácil, para repelirem os maus espíritos. Por exemplo, algumas palavras que se proferissem, ou alguns sinais que se fizessem, ou que seria mais simples do que corrigir-se alguém de seus defeitos. Sentimos muito, porém, nem o meio eficaz conhecemos de vencer-se um inimigo, senão o fazer-se mais forte que ele. Quando estamos doentes, temos que resignar-nos a tomar um medicamento, por muito amargo que seja, mas também, se tivermos tido a coragem de bebê-lo, como nos sentimos bem e fortes. Temos, pois, que nos persuadir de que não há, para alcançarmos aquele resultado, nem palavras sacramentais, nem fórmulas, nem talismãs, nem sinais materiais quaisquer. De tudo isso riem-se os maus espíritos, e não raro se comprazem em indicar alguns, tendo sempre o cuidado de afirmá-los infalíveis, para melhormente captarem a confiança daqueles a quem querem iludir, porque, então, estes, confiantes nas virtudes do processo aconselhado, se entregam sem receio. Antes de pretender, quem quer que seja, domar um espírito mau, precisa cuidar de domar-se a si mesmo. De todos os meios de adquirir-se força para chegar a isso, o mais eficiente é a vontade secundada pela prece. A prece do coração. Entenda-se, e não a de palavras, das quais a boca participa mais do que o pensamento. Precisamos pedir ao nosso anjo guardião e aos bons espíritos que nos assistam na luta. Não basta, porém, lhes peçamos que afastem o espírito mau. Devemos lembrar-nos desta máxima: ajuda-te a ti mesmo, e o céu te ajudará. E rogar-lhes, sobretudo, a força que nos falta para vencermos os nossos maus pendores, que são, para nós, piores que os maus espíritos, porquanto são esses pendores que os atraem, como a podridão
atrai as aves de rapina. Orando também pelo espírito obsessor, retribuir-lhe-emos com o bem ou mal que nos queira e nos demonstraremos melhores do que ele, o que já é uma superioridade. Com perseverança, acaba-se as mais das vezes por induzi-lo à posse de melhores sentimentos e a transformá-lo de perseguidor em amigo grato. Em resumo, a prece fervorosa e os esforços sérios que a criatura faça por melhorar-se constituem os únicos meios de ela afastar os maus espíritos, que reconhecem como seus senhores aqueles que praticam o bem, enquanto que as fórmulas lhes provocam o riso, do mesmo modo que a cólera e a impaciência os excitam. Precisa o perseguido cansá-los, demonstrando-se mais paciente do que eles. Por vezes acontece que a subjugação avulta até ao ponto de paralisar a vontade do obsidiado, do qual nenhum concurso sério se pode esperar. Aí, principalmente, é que a intervenção de terceiros se torna necessária, quer por meio da prece, quer pela ação magnética. Mas também a força dessa intervenção depende do ascendente moral que os interventores possam ter sobre os espíritos. Se não valerem mais do que estes, improfícua será a ação que desenvolvam. A ação magnética, no caso, tem por efeito introduzir no fluido do obsidiado um fluido melhor e eliminar o do mau espírito. Ao operar, deve o magnetizador objetivar duplo fim, o de opor a uma força moral outra força moral e produzir sobre o paciente uma espécie de reação química, para nos servirmos de uma comparação material, expelindo um fluido com o auxílio de outro fluido. Dessa forma, não só opera um desprendimento salutar, como igualmente fortalece os órgãos enfraquecidos, por longa e vigorosa constrição. Compreende-se, em suma, que o poder da ação fluídica está na razão direta, não somente da energia da vontade, mas sobretudo na qualidade do fluido introduzido e, segundo o que deixamos dito, que essa qualidade depende da instrução e das qualidades morais do magnetizador. Daí se segue que um magnetizador ordinário que atuasse maquinalmente apenas por magnetizar, fraco ou nenhum efeito produziria. É de toda a necessidade um magnetizador espírita que atue com conhecimento de causa, com a intenção de obter não o sonambulismo ou uma cura orgânica, porém os resultados que vimos de descrever. É, além disso, evidente que uma ação magnética dirigida neste sentido não pode deixar de ser muito proveitosa nos casos de obsessão ordinária, porque, então, se o magnetizador tem a auxiliá-lo a vontade do obsidiado, o espírito se vê combatido por dois adversários em lugar de um. Cumpre também dizer que, a miúde, se atribuem aos espíritos maldades de que eles são inocentes. Alguns estados doentios e certas aberrações que se lançam à conta de uma causa oculta derivam do espírito do próprio indivíduo. As contrariedades que de ordinário cada um concentra em si mesmo, principalmente os desgostos amorosos, dão lugar com frequência a atos excêntricos, que fora errôneo considerar-se fruto da obsessão. O homem não raramente é o obsessor de si mesmo. Acrescentemos, por fim,
que algumas obsessões tenazes, sobretudo em pessoas de mérito, fazem às vezes parte das provações a que essas pessoas estão sujeitas. Acontece mesmo que a obsessão, quando simples, é uma tarefa imposta ao obsidiado, qual a de trabalhar pela regeneração do obsessor, como um pai pela de um filho vicioso. Abre parênteses. Para maiores particularidades, veja-se o Livro dos Médiuns. Fecha parênteses. Em geral, a prece é poderoso meio auxiliar da libertação dos obsidiados. Nunca, porém, a prece só de palavras, dita com indiferença e como uma fórmula banal, será eficaz em semelhante caso. Faz-se mister uma prece ardente, que seja ao mesmo tempo uma como magnetização mental. Pelo pensamento, pode-se encaminhar para o paciente uma corrente fluídica salutar, cuja potência guarda relação com a intenção. A prece, pois, não tem apenas por efeito invocar um auxílio estranho, mas exercer uma ação fluídica, o que uma pessoa só não pode fazer. Podem-no, quase sempre, muitas pessoas unidas pela intenção numa prece coletiva e reiterada, visto que o número aumenta a potencialidade da ação. A experiência comprova a ineficácia do exorcismo nos casos de possessão, e provado está que quase sempre aumenta o mal em vez de atenuá-lo. A razão se encontra em que a influência está toda no ascendente moral exercido sobre os maus espíritos, e não num ato exterior, na virtude das palavras e dos gestos. O exorcismo consiste em cerimônias e fórmulas de que zombam os maus espíritos, que, entretanto, cedem à autoridade moral que se lhes impõe. Eles veem que os querem dominar por meios impotentes, que pensam intimidá-los por um vão aparato, e, então, se empenham em mostrar-se os mais fortes e para isso redobram de esforços. São quais cavalos espantadiços que dão em terra com o cavaleiro inábil e que obedecem quando topam com um que os governa. Ora, aqui, quem realmente manda é o homem de coração mais puro, porque é a ele que os bons espíritos de preferência atendem. O que pode um espírito fazer com um indivíduo, podem-no muitos espíritos, com muitos indivíduos simultaneamente, e dar à obsessão caráter epidêmico. Uma nuvem de maus espíritos invade uma localidade, e aí se manifestam de diversas maneiras. Foi uma epidemia desse gênero que se abateu sobre a Judéia ao tempo do Cristo. Ora, o Cristo, pela sua imensa superioridade moral, tinha sobre os demônios ou maus espíritos tal autoridade, que bastava lhes ordenasse que se retirassem para que eles o fizessem, e, para isso, não empregava fórmulas, nem gestos ou sinais. O Espiritismo se funda na observação dos fatos que resultam das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Estando na ordem dos da natureza, esses fatos se produziram em todas as épocas e abundam principalmente nos livros sagrados de todas as religiões, pois que serviram de base à maioria das crenças. Por não os terem os homens compreendido, é que a Bíblia e os Evangelhos apresentam tantas passagens obscuras e que foram interpretadas em sentidos diferentes.
O Espiritismo traz a chave que lhes facilitará a inteligência.